Sou o professor Jair Campos com mais uma aula de preparação para o Enem 2020. Nesta aula vamos falar de estatística. Em 2019, uma das questões que envolveu estatística foi a questão 172 da prova amarela. Então vamos aproveitar para recordar esses conceitos. Lembrando que sempre tem uma questão do Enem, pelo menos nos últimos anos, envolvendo este assunto. Então vamos recordar aí o que é uma mediana. Pois no enunciado da questão, né, do Enem, fala aqui em média, mediana e moda. Então vamos recordar esses conceitos. Então o que é mediana? Mediana representa o valor central, o valor do meio de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os dados em ordem crescente ou decrescente. Lógico, nós temos um conjunto de dados, né? Um dado, 2, 3, 4, 5. Então, esse conjunto de dados pode ser um número par, uma quantidade par de dados, pode ser também uma quantidade ímpar de dados. Portanto, nós temos que considerar dois casos. O primeiro deles é quando a quantidade de dados for ímpar. Quando a quantidade de dados for ímpar, a mediana vai ser o termo central, o termo do meio. Nós temos aqui n termos anterior à mediana, no caso aqui 4, e temos n termos depois da mediana, que no caso aqui também 4 termos. Então ele é sempre o termo do meio. Então quando a quantidade de dados é ímpar, a sequência vai ter sempre 2n mais 1 termos, que é a condição de um número natural ímpar. Todo número natural ímpar é da forma 2n mais 1. B. Se a quantidade de termos da sequência for um número par, aí não vai ter o termo central, né? Se for par, no caso aqui, nós temos 6 valores, nós temos 3 para cá, 3 para cá. Não existe o termo central. O termo central aqui não existe. Temos 2 termos centrais. Então, neste caso, a mediana vai ser a média aritmética desses 2 termos. Então, vai ser 27 mais 32 dividido por 2, que dá 29,5. Lembrando ainda que, num conjunto de dados, o valor pode repetir. E vamos falar sobre isso aqui quando nós estamos referindo à moda. O que é a moda? A própria palavra moda, somente as garotas, né? Hoje também os garotos, gostam de andar na moda. O que é a moda? É que está todo mundo usando. Isto é, que parece mais vezes, tem mais gente usando. E em estatística também, a moda é aquele dado, aquele valor que mais aparece na sequência de dados. Temos aqui um exemplo. Os dados 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38, 41. Qual o número que mais aparece aqui? É o 36. Então, 36 é a moda. Então, vamos lá agora à questão. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Média, mediana e moda. Acabamos de falar sobre isso. Se não está lembrando ainda, volte à tela anterior. Aí vem a pergunta. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogam respectivamente. Temos aqui as alternativas. Então vamos lá à resolução. Então, do texto da questão, nós temos os alunos que jogam basquete, tem uma pessoa a mais dos que jogam futebol. Então, se os que jogam futebol, eu digo que são X alunos, os que jogam basquete são o quê?
X mais 1. Então tem X alunos jogando futebol e X, que é a quantidade de alunos jogando futebol, mais 1 jogando basquete. Então, os alunos que praticam o esporte da escola vai ser o quê? X mais 2x mais 1 vai dar o quê? 2x mais 1 alunos que praticam esporte, futebol ou basquete. O número natural da forma 2x mais 1 é sempre um número ímpar. Então, a quantidade de termos que formam as equipes é ímpar. É ímpar. Então, se é ímpar, o que nós sabemos? Tem o termo central. Então, se nós colocarmos, como é dado anunciado, as alturas fornecidas lá, né? O aluno P, 1,65, o aluno J, 1,66, o aluno F, 1,67, o aluno M, 1,68, reticência, pondo aqui um F esporadicamente, e o B também aqui esporadicamente, depois explico por quê. Né? Como a quantidade de alunos que praticam esporte, basquete ou futebol é ímpar, então eu tenho, antes do termo central, que é 167, eu tenho N jogadores com altura inferior a 1,67 e tem N jogadores com altura superior a 1,67. Mas, se olharmos a tabela, né, a média é 1,67. Então, o aluno F tem a altura 1,67. Ele é a média. Está lá na tabela. Na tabela também, a moda é 170. 170 está à direita de 1,67 e 1,68. Então, tem 1,69, 1,70, tá? Ok? Então, tem pelo menos, no mínimo, 2 alunos com altura igual a 1,70. Lembrando que os alunos de 1,65, 1,66, 1,67, 1,68 não tem nenhum outro aluno com essa altura. Então, o que nós temos? Se os mais altos jogam basquete, e os alunos que jogam basquete tem uma pessoa a mais, então o aluno 167 joga basquete. E os alunos P e J jogam futebol. Então, com a quantidade é ímpar, repetimos várias vezes, né? O número de alunos que jogam basquete tem uma pessoa a mais. Então, os atletas de 1,67, o Atlética F, o Atlética 1,68, o Atlética M, entre outros, jogam basquete. Os alunos de altura 1,65, o aluno P, e o aluno 1,66, o J, jogam futebol. Retornando às alternativas, nós vamos ver que a resposta da questão é a letra C. O aluno P joga futebol, o aluno J joga futebol, o aluno F, que é a média, joga basquete e o aluno M joga basquete. Resposta da questão, letra C.